Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Obrigada por estarem aí desse lado e também obrigada pelo feedback que me vão enviando. Já sabem, se gostam dos meus vídeos, por favor subscrevam o meu canal do YouTube e já agora partilhem também com os vossos amigos e familiares. É muito bom saber que há pessoas do outro lado a ver os meus vídeos, é isso que me motiva a continuar, por isso muito obrigada. E olha, hoje vamos falar sobre comunicação não verbal. E se calhar alguns de vocês estão a pensar, bem, comunicação não verbal, o quê sobre comunicação não verbal? Porque é um tema tão lato. E efetivamente assim é, provavelmente irei fazer outros vídeos sobre este tema mais adiante, mas ocorreu-me falar um pouco sobre isto porque andava aqui a fazer umas arrumações em casa e dei de caras com este livro de uma psicóloga social chamada Amy Cuddy. É um livro que foi publicado em 2015 e que eu li avidamente e foi daí que tive a ideia de falar sobre comunicação não verbal. Ora, para quem nunca ouviu falar na Amy Cuddy, ela tornou-se conhecida mais ou menos à volta de 2012, quando deu uma pequena conferência TED que se tornou viral. Para quem não sabe o que são as TED Talks, são umas pequenas conferências gravadas um pouco por todo o mundo, começaram nos Estados Unidos, mas hoje fazem-se por todo lado, são pequenas palestras, digamos assim, e Amy Cuddy fez uma em 2012 que tem neste momento 48 milhões de visualizações. É, portanto, amplamente conhecida. Eu própria já vi esta TED Talk dela para aí umas 5 ou 6 vezes e continuo a achá-la super interessante. E é sobre isso que nós vamos falar então hoje. Bem, e basicamente aquilo que a Amy Cuddy fala nessa palestra de 2012 é sobre um estudo que ela fez juntamente com uma colega chamada Dana Carney, no qual tentaram testar uma hipótese. E a hipótese era simplesmente essa. Todos nós sabemos que a linguagem não verbal afeta a forma como nós vemos as outras pessoas e a opinião que temos dos outros. E, na verdade, nos primeiros segundos, quando nós conhecemos uma pessoa, fazemos logo uma ideia, um juízo de valor sobre ela e, normalmente, não é baseado naquilo que ela diz, é baseado na forma como ela comunica não verbalmente, a sua postura, o seu sorriso, enfim, toda essa parte que é não verbal. Aquilo que a Amy Cuddy e Dana Carney queriam testar era se essa tal postura, essa tal comunicação não verbal também afeta a forma como nós nos sentimos, ou seja, se a nossa própria comunicação não verbal tem impacto sobre a forma como nós nos sentimos. Essa era a hipótese que elas queriam testar. E então, a Amy Cuddy, em 2012, quando fez esta pequena palestra, falou sobre o estudo e os resultados desse estudo. Muito rapidamente, para explicar o que é que foi o estudo, elas escolheram uma situação em que o nível de ansiedade estaria particularmente elevado e, portanto, escolheram uma situação de uma entrevista de emprego e criaram dois grupos. No primeiro grupo de pessoas, que eram voluntários, disseram-lhes para elas se colocarem numas determinadas posições, elas mostraram fotografias das posições, que essas pessoas deveriam colocar-se nessas posições durante alguns minutos antes de irem para a entrevista de emprego. E eu, ao segundo grupo, fizeram exatamente a mesma coisa. Só que as posições que mostraram às pessoas do primeiro grupo eram chamadas posições de poder. Eram posições em que as pessoas estavam, por exemplo, com os braços abertos, assim esticados, ou inclinadas para trás. São posições que são normalmente associadas a poder. E no segundo grupo, mostraram as posições de falta de poder. E essas posições seriam coisas como elas enroladas sobre si próprias, posição fetal, fechadas, e seriam posições de pouco poder. Seja como for, em nenhum dos grupos foi explicado qual era o significado das posições. Foi apenas dito, vão ficar durante uns minutos nestas posições, escolham dentre as fotografias, e depois vamos medir o vosso nível em duas hormonas, antes e depois de estarem nestas posições, e vamos ver como é que os níveis destas duas hormonas se alteram em função destas posições que vocês adotaram. Então, as duas hormonas escolhidas foram testosterona, e a testosterona, porque é uma hormona ligada ao poder, o seu nível aumenta em situações em que a pessoa se sente empoderada, em que está numa posição de poder, por um lado, e por outro lado o cortisol. Cortisol porque é uma hormona ligada ao stress e o seu nível aumenta quando as pessoas estão em situações de stress. Então estas foram as duas hormonas que foram medidas. E aquilo que as duas investigadoras descobriram foi que no primeiro grupo, aquele grupo que tinha feito as poses de poder, os níveis de testosterona aumentavam substancialmente após as posições e os níveis de cortisol baixavam substancialmente. E, muito interessante, no segundo grupo, o que tinha feito as tais posições de pouco poder, acontecia precisamente o contrário. Os níveis de testosterona baixavam substancialmente após as posições e os níveis de cortisol aumentavam substancialmente. Face a este resultado, parecia haver então uma relação entre a nossa postura, a forma como nós nos posicionamos
e os níveis destas duas hormonas e, portanto, a sensação de poder que nós temos. No fundo, aquilo que elas concluíram com este pequeno estudo, ou com este estudo muito focado, foi que, efetivamente, a forma como nós nos colocamos, a nossa postura, afeta a forma como nós nos sentimos. E, portanto, se nós nos colocamos numa postura de poder, vamos nos sentir com mais poder do que se nós nos colocarmos numa postura de falta de poder. Olha, este estudo é muito interessante e eu acho que o facto dela ter partilhado, muito embora depois mais tarde houvesse alguns estudos posteriores que colocassem em causa a replicabilidade desta investigação, enfim, alguns contra, outros a favor, mas seja como for, é muito interessante esta palestra TED e também o conselho que ela dá, no fundo o que ela diz é, se querem sentir-se com poder, se vão, por exemplo, a uma entrevista de emprego ou se vão falar em público e precisam de se sentir confiantes, então coloquem-se numa posição de poder durante alguns minutos e avancem porque vão se sentir muito melhor. E, portanto, isto faz logo esta conferência, esta palestra super interessante. Mas aquilo que eu realmente mais gostei nesta conferência da Amy Cuddy e que me ficou na memória ao fim destes anos todos foi a parte final. E já vos explico porquê. Nos minutos finais desta palestra, e olhem que esta é uma palestra bastante longa porque dura mais de 20 minutos, a Amy Cuddy fala, dirige-se à audiência e diz: se calhar vocês estão aqui a olhar para mim e estão a pensar, isto parece-me tudo um bocado falso, eu acho que não me sentiria eu a fazer isto, agora pôr-me aqui em posições de poder, isto parece-me tudo um pouco estranho. E diz às pessoas: olhem, eu percebo perfeitamente o que é que estão a sentir porque eu também já me senti assim, já houve situações em que eu estive em grupos, em circunstâncias em que pensava, eu não pertenço a isto não sou eu sinto-me falsa. E fala sobre uma coisa que é o síndrome do impostor. O que é o síndrome do impostor? É precisamente isto, nós estamos num grupo, nós estamos numa situação em que olhamos à nossa volta e achamos que todos os outros se integram perfeitamente, todos os outros têm um nível de brilhantismo que os faz pertencer àquele grupo e que nós estamos a um nível abaixo. Somos uma espécie de impostores e que um dia ou brevemente seremos descobertos por alguém e seremos retirados daquele grupo, seremos expulsos. É muito interessante ela falar nisto. Eu, quando vi esta palestra pela primeira vez, já há bastante tempo, fiquei surpreendida, nunca tinha ouvido falar sobre o síndrome do impostor e imediatamente me identifiquei com esta situação, porque efetivamente já tinha estado em situações, em grupos, em que eu sentia que não pertencia, sentia que os outros estão à vontade nisto, os outros sabem tanto e eu sou uma impostora, eu não sei nada disto, sentia-me inferior no fundo aos outros. E o que é certo é que depois dela ter feito esta palestra, e porque a palestra se tornou viral, porque como vos disse tem 48 milhões de visualizações até ao dia de hoje, a verdade é que a Amy Cuddy começou a receber e-mails e cartas de montes de pessoas que tinham visto a sua palestra e que se tinham identificado precisamente com este ponto do síndrome do impostor. E foi também um bocadinho daí, com base nos seus estudos e na vontade de ajudar estas pessoas a ultrapassar essa situação de se sentirem impostoras, que ela escreveu o tal livro. Porque, ao contrário daquilo que é normal, que é os estudiosos fazerem os seus livros, os seus trabalhos e depois irem apresentá-los nas conferências TED, aqui foi precisamente o contrário. Quando ela foi dar a sua palestra, ela ainda não tinha escrito o livro. O livro nasceu da palestra, porque a palestra foi tão viral, foi tão apreciada, foi tão comentada, foi tão aclamada, que a Amy Cuddy sentiu a necessidade de escrever um livro. E é assim que em 2015 surge o tal livro Presença de que falei. Olhem, o livro da Amy Cuddy é muito interessante, eu gostei imenso de o ler e aconselho vivamente a quem tenha interesse nestes temas que o leia. No entanto, eu hoje gostaria de terminar com uma frase que ela diz na sua palestra TED, e que me ficou na cabeça porque me identifico totalmente com ela. Ela diz algo como: Tiny tweaks lead to big changes. E isto, traduzido para português, seria qualquer coisa como: pequenos toques levam a grandes mudanças. O que é que ela quer dizer com isto? Olhem, basicamente é esta sensação de ser um impostor, é porque nós muitas vezes achamos que temos que fingir um pouco. Nós olhamos para os outros, vemos os outros muito à vontade em determinados papéis e achamos que aquilo é natural neles. Mas, na verdade, aquilo que nós não vemos foi o progresso que eles tiveram que fazer até chegar ao nível em que estão agora. E, portanto, o que a Amy Cuddy nos diz é: nós não nos sentimos à vontade a falar em público. Pois, isto não é uma coisa que vem de um dia para o outro, é algo que vai ter que ser treinado e treinado e treinado, se calhar muitas vezes fingido, para chegarmos ao nível que queremos. E isto é uma coisa natural, é uma coisa que acontece connosco e que já aconteceu com outras pessoas, para quem nós olhamos hoje em dia e pensamos: isto é absolutamente natural neles, eles fazem isto como se tivessem nascido assim. Não, não é verdade. Estas coisas demoram um tempo e é preciso praticar muito, é preciso treinar muito.
Por isso, estas Tiny Tweaks, na verdade, eu acredito plenamente que não são aquelas mudanças revolucionárias que nós implementamos nas nossas vidas que são sustentáveis. As mudanças que são sustentáveis são aquelas que são feitas aos pouquinhos, porque essas sim vão ficando, essas tornam-se, transformam-se na nossa realidade. Por isso, com isto vos deixo. Não desanimem, pensem que Tiny Tweaks lead to big changes, pensem nos pequenos retoques que podem dar, os pequenos toques que podem dar na vossa vida no dia-a-dia e sintam-se felizes e satisfeitos se a cada dia conseguirem implementar uma pequena mudança, porque essas todas somadas vão levar às grandes mudanças, àquelas grandes mudanças que vocês desejam que aconteçam nas vossas vidas. Muito obrigada por estarem desse lado e até breve.